Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de Jesus continue entre nós. Bom, como eu disse aqui da outra vez, sobre a importância desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a extensão dele, do seu conteúdo, comprova realmente essa importância. E depois de um mês nós estamos voltando aqui para falar sobre um tema desse mesmo capítulo, a felicidade real. E trata-se de uma mensagem que se está contida na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se escreveram as instruções dos espíritos. Então, mais um espírito de luz, podemos dizer assim, que vem nos trazer uma mensagem importante. Esse espírito se identificou como Delfina de Girardin, contemporânea de Kardec, por sinal, nasceu no mesmo ano em que ele nasceu, 1804. Delfina de Girardin, também conhecida como Madame Girardin, era esposa de um grande publicista chamado Emílio de Girardin. Ela tinha um outro sobrenome, mas se eu falar aqui é pejorativo, né? Ela é conhecida também pelo nome de Delfina Gay, G-A-Y. E tratava-se de uma pessoa célebre também, como o marido dela o era, na França. Ela nasceu em 1804, desencarnou em 1855. Uma escritora, autora de romances e comédias de grande importância. E a gente vê que ela desencarnou antes de conhecer o Livro dos Espíritos, né? Essa manifestação dela é de 1861. E falando sobre a felicidade real, ela nos dá duas interpretações a respeito da felicidade, do que seja realmente felicidade. Uma feita pelos encarnados, os espíritos encarnados, e a outra é a interpretação dada pela doutrina espírita que vem confirmada por essa mensagem de Delfina de Girardin. Como nós vimos da leitura, para nós aqui, a infelicidade também, no outro Evangelho segundo o Espiritismo, registrado como desgraça real, no entanto, são justamente esses fatos que ocorrem entre nós, apontados no início da leitura. Mas nós sabemos muito bem que, na realidade, depois da doutrina espírita, a gente compreende que esse conceito de felicidade, além de ser relativo entre nós, ele é tido pelos encarnados de forma contrária à felicidade vista no plano espiritual, seja pelos espíritos de luz. Justamente porque a felicidade para nós, ela é interpretada exclusivamente sobre o aspecto material, enquanto que para os espíritos, como ficou bem dito ali, a felicidade está a mais, ou seja, felicidade ou infelicidade, nada mais é de que consequência das nossas próprias atitudes
que são geradas ainda que no plano material e continua também no plano espiritual. Essa incompreensão nossa a respeito da verdadeira felicidade vem justamente da nossa ignorância. Por quê? Se nós fazemos parte desse mundo e a doutrina espírita nos ensina que nós somos ainda pertencentes a uma humanidade de natureza de expiação e provas, cujos espíritos, nós mesmos, temos de reencarnar num planeta dessa natureza, onde o mal predomina sobre o bem. Então, jamais o homem aceita como normal os sofrimentos existentes nesse planeta. Veja bem o exemplo que Delfina dá sobre as consequências positivas depois de uma grande tempestade. Tempestade, nós sabemos que ela é devastadora, pode ser devastadora, né? Mas ela remove os miasmas, ou seja, os detritos inferiores que ficam na atmosfera planetária. E nós não podemos duvidar que até mesmo detritos de natureza psicofísica podem também ser removidos por essas tempestades, porque elas também vêm do plano espiritual. Então, a nossa ignorância, com referência às coisas do espírito, nos leva a interpretar de forma errônea o que seja realmente a felicidade. A infelicidade para o homem, ou seja, para o espírito encarnado, que ainda não conhece as coisas do mundo espiritual, são justamente a miséria, a pobreza, né? As dificuldades de ordem material, as doenças, os desenganos, as decepções, tudo aquilo que vai contra o nosso ideal de felicidade, de comodidade, para qualquer um ser normal, humano, é causa de infelicidade. Agora, Delfina de Girardin, justamente no texto de hoje, ela coloca o que é a infelicidade real. Então, para ela, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem esse conceito, ou essas situações, fazem embotar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente as pessoas procuram. Então, nós procuramos sempre nos livrar de tudo quanto é situação que nos traz infelicidade. Mas não nos lembramos que é da nossa natureza, da evolução em que nos encontramos, do nível da evolução em que nos encontramos, todos encarnados aqui, é que nós necessitamos conviver com todas essas situações de sofrimento, porque realmente o sofrimento é, segundo informa Emmanuel e André Luiz, o remédio, a dor é o remédio de que necessitamos para a depuração do nosso espírito.
Então, somente a doutrina espírita, que é a única doutrina do espírito que nós conhecemos no planeta, é que pode nos trazer esses conhecimentos. Aliás, eu me tornei espírita já com 33 anos, porque eu buscava respostas. Eu tinha respostas só para os fatos da vida material aqui, né? A gente sempre leu, sempre estudou, mas não me satisfazia. Eu gostaria de saber, depois da vida aqui, como é que continuava a vida. E o primeiro livro da doutrina que eu li me despertou que a resposta para mim, todas elas, estariam na doutrina espírita, e realmente eu encontrei todas as respostas para as minhas dúvidas. Então, a nossa ignorância faz com que nós não compreendamos a vida na sua globalidade, porque a globalização da vida inclui esse aspecto aqui, ou essa vivência temporária no corpo físico, mas a vida mais abrangente é a vida no plano espiritual, onde realmente ela é eterna. Eterna porque o espírito é imortal. E para que nós realmente consigamos a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, ou consigamos observar que tudo que acontece aqui conosco, no plano encarnado, está dentro da normalidade. Nada acontece por acaso. Se eu tenho de passar por um sofrimento, não é em vão que eu vou passar por esse sofrimento. Tem um motivo. A justiça de Deus é perfeita. E a doutrina espírita já nos ensina plenamente o funcionamento da justiça de Deus, justiça divina. Começa falando sobre a lei do livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, liberdade com responsabilidade, onde nós vamos incidir, né, por essas escolhas, a lei ou a submissão à lei de causa e efeito, ou seja, na física de ação e reação. Para cada ação tem uma reação no mesmo nível e na mesma intensidade. É a física. E isso também funciona no campo moral, porque a física, a ciência, ela vem também como resultado da parte espiritual, não é? Nós sabemos que os 3 elementos do universo é Deus, o Espírito e a matéria. Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Espírito ou espíritos, uma ou umas inteligências do universo. Somos filhos de Deus, portanto, nós somos herdeiros das qualidades, das faculdades divinas. E estamos aqui encarnados justamente para nos burilar, e através desse burilamento, da depuração espiritual, nós conquistarmos essas faculdades para que sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, segundo recomendação do próprio Cristo no Evangelho. Então, a grande realidade é essa. Daí a razão porque a doutrina espírita determina frequentemente, permanentemente: amai-vos e instruí-vos. O amor é justamente o elemento que alimenta o nosso espírito, que nos dá equilíbrio, harmonia, porque o bem, na sua prática, o bem
na prática é o amor concretizado. Instruirmos é necessário justamente para que nós nos libertemos da ignorância. E essa instrução é abrangente. Tanto as coisas de natureza material nós devemos conhecer, e mais ainda as de cunho espiritual, porque é aonde a verdadeira vida é eterna. Nós somos originários do plano espiritual. Nós vamos verificar o quanto a doutrina espírita, através dos espíritos de luz, estão batendo frequentemente nessa tecla, combatendo a ignorância, nos convocando permanentemente para a transformação íntima, para que nós nos instruamos, para que nós evoluamos o mais rápido possível, buscando os meios que nos levam o mais rápido possível a sair dessa situação de pertencer a uma humanidade ainda de natureza inferior, que é determinada a reencarnar em planetas como o nosso, de expiações e provas. André Luiz seleciona aqui 3 pontos ou 20 pontos, ressalta 20 situações que caracterizam para o homem, para o espírito encarnado, que ignora as coisas do espírito, essa situação de infelicidade. Primeiro, ele estabelece como infelicidade, que o homem sempre sentiu como tal, a miséria. A miséria no seu conceito geral. A miséria não é só a miséria material, não. Tem a miséria moral, a miséria social. A gente vê o tanto que a vida é abrangente. A nudez não é também só a nudez do vestimento, não. Tem a nudez da pureza espiritual, que a grande maioria dos espíritos encarnados, nós, talvez a nossa vestimenta moral de pureza é finíssima, transparente. Só para efeito de reflexão. A nudez da fome, não é? Fome também não é só de alimento, não. Fome de conhecimento. Buscai e achareis, bateis e abri-vos-á. São as afirmações de Jesus. Então nós temos de buscar a alimentação dessa fome espiritual aonde? No estudo do Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita, na condição de consolador prometido por ele, pelo Mestre, é a fonte onde nós vamos dessedentar, ou seja, matar a nossa sede com referência ao alimento espiritual. A orfandade não é só também a criança sem pai. Pelas atitudes nossas negativas, pelas nossas escolhas equivocadas, nós podemos ficar por algum tempo órfão da proteção do nosso anjo de guarda. Tanto nós insistimos em errar, que ele se afasta e deixa que nós cumpramos isso que nós queremos com referência ao eu. Paralisia, né? A mutilação, as doenças incuráveis, acidentes graves, tudo isso para o homem é infelicidade, é desgraça. Enfermidades dolorosas, lesão irreversível, mal entendimento, fracasso, desengano, problema insolúvel, guerra, incêndio, enchente, conflito familiar, perda
de alguém querido. E na maioria dessas infelicidades, quais são os causadores delas? Somos nós mesmos. A maioria dessas infelicidades é consequência das nossas más escolhas. Então, o que é que diz André Luiz a respeito dessas desgraças, segundo está registrado também? Diz ele: infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo, quando você imagina que é feliz e, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. Por isso que Delfina diz que a alegria, ou seja, as situações felizes de ordem material, embotam nosso espírito, nosso pensamento. Não deixe que nós nos abramos para a visão espiritual. Nós ficamos apegados aqui no conforto da matéria, que a matéria nos proporciona, o dinheiro, o uso de tudo que essa tecnologia nos tem proporcionado, que ela é abençoada. Graças a Deus, a bondade de Deus é tão grande para conosco, que tem nos mandado todos os meios de nos confortar materialmente, mas está esperando. Jesus está esperando. Muitos esperam Jesus, estão à espera de Jesus, mas Jesus está esperando por nós, que nós despertamos para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E nós temos de compreender que a doutrina espírita já nos ensina que nós somos iguais, todos foram igualados por Deus na dor. Não é na riqueza, não é no conceito de liberdade, de fraternidade, de alegria, não. Todos nós somos iguais na dor. Evidentemente que nessa igualdade, uns têm uma dor maior, outros uma dor média, um sofrimento menor, segundo o quê? O merecimento de cada um. Aí voltamos àquela afirmação de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Que obras são essas? Consequência das nossas escolhas, consequência do uso do livre-arbítrio. Então, o conhecimento das obras espíritas é necessário, porque elas que nos despertam para toda essa complexidade da vida na sua globalização, ou seja, a vida aqui no plano material e a vida espiritual. E complementando, nós temos aqui uma palavra de Emmanuel, extraordinária. Veja bem o que Emmanuel fala. Essa mensagem dele foi publicada na revista O Reformador, do mês de janeiro de 1948. Eu transcrevi apenas um trecho da mensagem. Diz ele: na experiência terrestre, o homem é bafejado por 1000 ensejos, ou seja, lhe é oferecido por 1000 vezes várias oportunidades, por 1000 ensejos diferentes de aprender, de evoluir, de iluminar-se e de engrandecer-se. Veja bem a afirmação dele: tão grande talento, ou seja, um talento grande é o dinheiro. Tão grande talento como o dinheiro que favorece, é o talento da dor que aprimora.
Então, o talento da dor, talento no sentido de dom, de coisa importante para nós, talento da dor é importante para nós porque nos aprimora espiritualmente, enquanto que o talento do dinheiro favorece, dá conforto na vida material. E a criatura, diz ele, que se revolta no sofrimento edificante, convertendo bênçãos em crimes, é tão perniciosa a obra do Senhor como aquela que se vale das faculdades econômicas para estender o domínio das trevas. Então, e a criatura que se revolta no sofrimento edificante, que aprimora, convertendo esse sofrimento em crimes, praticando crimes, convertendo bênçãos em crime, é tão perniciosa a obra do Senhor como aquela pessoa que se vale da faculdade econômica para estender o domínio das trevas. Então, meus irmãos, não temos como fugir, temos de compreender que os sofrimentos aqui são contingenciais e necessários. Nós jamais nas nossas preces poderemos pedir que nos livre dos sofrimentos. No pensamento dos espíritos de luz, nós temos de pedir que nos dê força, coragem, para que nós superamos essas situações de dificuldade. E superar com resignação, sem reclamar, sem buscar culpados, porque aqui não há vítimas e nem algozes, cada um é responsável por si, cada um é autor do seu destino, é responsável pelo que aconteceu ontem, antes de ontem, e o que vai acontecer amanhã e depois. Todos somos iguais na dor. Viemos aqui não de férias, não para curtir a vida, mas para crescermos, evoluirmos espiritualmente, desatando todos os nós que nos travam, que nos subjugam, vencendo, portanto, todas as nossas dificuldades e todas as barreiras que nos impedem essa marcha para a perfeição. Que Jesus continue nos abençoando e nos protegendo sempre.